Roberto Elísio dos Santos, tá? Então aqui é uma coisa mais voltada para a cultura brasileira, mas nada impede de vocês aproveitarem o material aqui para as outras línguas estrangeiras. Esse aqui foi feito por um pesquisador espanhol, que é o Juan José Martínez Sierra, né? Humor e tradução, Los Simpsons cruzam a fronteira, né? Humor e tradução, os Simpsons cruzam a fronteira. Então esse texto do Juan José Martínez Sierra, se eu não me engano é a tese de doutorado dele, em que ele vai estudar justamente a recepção. Então, vocês podem trocar uma figurinha com a Suelen, que ela estuda a estética da recepção. Então aqui, como que os Simpsons, né, aquele programa norte-americano, foi recebido, né, pelo público espanhol. Como que foi traduzido, né, alguns textos, alguns episódios, né, dos Simpsons para a cultura espanhola. Tá? Então esse aqui é um texto do Juan José Martínez Sierra, tá? Que vai falar sobre... Ele fala um pouquinho de estética da recepção, vai falar também sobre tradução audiovisual, vai falar sobre dublagem, enfim. Tem uma possibilidade muito grande. Então eu estou falando aqui rapidinho de tradução audiovisual, do humor, então é bem legal. Esse aqui é uma pesquisa brasileira, né? Gêneros humorísticos em análise, da Ana Cristina Carmelino e do Paulo Ramos. O Paulo Ramos, ele é um grande pesquisador da USP sobre as histórias em quadrinhos no Brasil, juntamente com o Roberto Elísio dos Santos. O Paulo, ele trabalha muito as charges, né? Então, aqui no caso da Ana Cristina Carmelino, ela trabalha muito na vertente da retórica, então vem lá mais dos estudos clássicos, mas nada impede que vocês consigam ampliar esse escopo de análise. Aqui nesse livro, eles estão analisando, piada na escola, então pensando no trabalho para quem quiser fazer estágio, o sketch, né, o stand-up, tirinha, charge, meme, notícias, né, de televisão, publicidades novamente, filme, desenhos animados, que mais? Perfis fakes de redes sociais, música e poema. Então vocês têm uma variedade muito boa de estudo, né, sobre o humor nos mais variados gêneros textuais. Nada impede que vocês tentem ampliar isso também para teoria da tradução. Eu falei a princípio da teoria do funcionalismo alemão, mas tem muitas teorias. Essa aqui é da Marta Mateu, né, Martínez Bartolomé. Ela é uma pesquisadora da Espanha, ela é da Universidade de Oviedo. Ela vai analisar vários conceitos dentro da teoria do humor e como que isso foi traduzido para o espanhol. Se eu não me engano, acho que esse livro aqui eu tenho escaneado, então quem quiser conversa com a Suelen, eu mando, tá? Ela vai falar aqui, olha só que interessante, a ironia do drama e o drama da ironia, a questão das expectativas, né? Então aí, Suelen, horizonte de expectativa, né? Lá do Yaus. Mudança de cenário, tradução de cultura, questão de sociais, nacionalidade, né? Conotação, denotação, enfim. Referências históricas, políticas e econômicas. Então, como eu falei, vocês não podem separar o humor da cultura. Aqui ela pega algumas peças em língua inglesa e como que elas foram traduzidas para o espanhol. Se eu não me engano, acho que ela estuda, se eu não estou enganado, acho que é o Rei Lear, do Shakespeare, na Espanha, se eu não estou enganado. Mas se não, ela pega textos variados. É porque eu já li isso aqui bem rapidinho, faz um bom tempo, e eu não lembro de cabeça, mas fica aqui a dica, né, dessa obra da Marta Mateu. Inclusive, ela tem alguns textos que estão disponíveis na internet, em inglês ou em espanhol. Esse aqui é mais recente, Humor Translation in the Age of Multimedia, né, da Margherita Dore. Né? Ela vai analisar justamente o período da era da multimídia, né, dessas múltiplas mídias que a gente vai vivenciando no dia a dia. A Margherita Dore, ela faz uma compilação, né, de vários escritos, de vários estudiosos. Então, ela vai falar a ideia da multimídia, a era digital, né, publicidade. Tem a questão também dos vários pares linguísticos, né, inglês, italiano, romeno,
né? Tradução audiovisual, legendagem, né? Crianças em situação de hospitalidade, né? Audiodescrição, que é o outro domínio também da tradução audiovisual. Enfim, é um material muito bom, né, da Margherita Dore, tá? Que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Esse aqui é brasileiro, tá? De uma pesquisadora brasileira que estudou manchetes de jornal. É a Beth Bright, com o livro Ironia em Perspectiva Polifônica. Esse livro aqui é a segunda edição, que foi publicado pela editora da Unicamp, né? A primeira edição, acho que ela não tá aqui do meu lado. Se eu tiver, eu mostro pra vocês como é que era a capa. Mas enfim, a Beth Bright, ela vai entrar justamente na teoria do discurso, né? Então vai entrar um pouquinho na análise do discurso, do Bakhtin. Ela fala um pouquinho também da ironia, do conceito de ironia, né? Ela vai falar um pouquinho da intertextualidade, porque querendo ou não, o intertexto ele faz parte, né, da produção do cômico, tem que ter um referencial, tá? Ah, gente, peraí, eu vou ver se eu acho ele aqui, o humor aqui dela, que é ele era pequenininho, mas enfim, ele teve essa é a edição nova, tá? Da editora da Unicamp. Acho que essa é a segunda edição, tá bom? Esse aqui são de pesquisadores italianos. Esse aqui foi publicado pela editora da Universidade Federal do Paraná. Vai falar sobre a ideia do conceito de cômico. Então, cômico, jocoso, comédia, enfim, é o político, né? Então, aqui, ó, tem até um capítulo que foi até surpreendente, ó. O cômico contra a morte, né? Então, vocês pegaram ali o exemplo que eu fiz da morte do Carlos, né? Muito breve. Então, o que é o conceito de cômico? O que é comédia? O que é riso? O que é humor, né? Então, é uma possibilidade. Então, esse aqui é o cômico, né? Da Concetta D'Angeli e do Guito Paduano, né? Traduzido pelo Caetano Galindo, que é professor da Universidade Federal do Paraná. O Caetano, ele é tradutor do James Joyce, tá? Então, isso aqui é uma referência muito boa para quem quiser estudar, tá? Pensando em coisas de humor. Esse aqui, La Traducción Nuevos Planteamientos Teórico-Metodológicos, ele tá, evidentemente, em espanhol. E aí tem um capítulo que se chama... É o capítulo 7. Até decorei de cabeça aqui, quer ver? Ó? É isso mesmo, é o capítulo 7. La Traducción de Textos Humorísticos Multimodales, do Javier Muñoz Bazons e da Micaela Muñoz Calvo. Esse texto do Javier e da Micaela, vocês conseguem achá-lo na internet, tá? Esse livro, ele é de... Deixa eu ver aqui de quando que ele foi publicado. Cadê? Gente, não fala. Que coisa. Ah, não, 2015. Ele é de 2015, então ele ainda é recente. Ó, então o título é La Traducción de Textos Humorísticos Multimodales. Então o Javier e a Micaela, eles vão trabalhar alguns conceitos dentro dos estudos de tradução que são muito caros, que o principal é a equivalência. Então eles fazem uma discussão bem legal aqui. Inclusive eles propõem um conceito de equivalência humorística. Então, para quem quiser trabalhar a tradução de humor, tá aqui, ó, essa referência. Esse texto ele está online, vocês conseguem. Qualquer coisa, pode pedir para mim, né, pela Sueli que eu mando. Deixa eu ver esse aqui também. Esse aqui é do Jonathan Kohler. Jonathan Kohler, ele é um estudioso da teoria da desconstrução, né, que é uma outra vertente mais filosófica da literatura. Só que ele tem um texto que se chama On Puns, The Foundation of Letters. Esse livro, ele está esgotado, consegui assim com muito custo. O Kohler, ele vai trazer justamente algumas questões voltadas para o trocadilho. Então ele vai falar a questão de fonema, né, sobre anagrama, que é uma possibilidade também de estudo de humor, poesia, aqui ele vai falar da poesia medieval, né,
poesia medieval inglesa, não é do Chaucer, tá? Já vou avisando. Tem um pouquinho aqui do Henrique V, que é uma peça do Shakespeare. Tem uma coisa sobre, acho que é francesa, De Pas de Calais, né? Sobre humor feminino, né? Então, a questão das mulheres, se elas podem fazer piada. Tem piadas, tem trocadilhos de rima, rhyme puns, né? Aí essa outra aqui vai falar sobre o Freud, né, sobre a famosa obra dele, os xixes e sua relação com o inconsciente. Também tem aqui do Finnegan's Wake, né, para quem quiser estudar um pouquinho. Então, assim, ó, The Concept in Grammatology. Gramatologia é justamente uma teoria justamente do Derrida, o teórico da desconstrução. E aqui é um capítulo que uma pessoa vai propor um trocadilho de gramatologia, né, uma teoria trocadilhesca da gramatologia. Né? Então são textos muito interessantes. Esse aqui eu ainda não tive tempo de escanear, mas eu posso escanear para quem quiser. Então, para quem quiser conseguir achar na internet, Jonathan Kohler, On Puns, The Foundations of Letters. Esse aqui é um teórico, que é o Terry Eagleton. Vocês também conseguem achar ele na internet. Se eu não me engano, vocês conseguem achar o inglês, né, o original dele em língua inglesa. É disponível na internet. Eu tenho tanto o original como a tradução. Essa tradução ela foi publicada recente, 2020, né? O livro foi publicado em 2019 e a tradução veio em 2020. Então, Jonathan Kohler é um teórico... Terry Eagleton, ele é um crítico literário, então ele também vai falar um pouquinho sobre a teoria de incongruência, sobre os zombadores, os escarnecedores, lembra lá do escárnio? Né, a política, a questão da história, como que o humor é situado dentro da história. Esse outro também é da Margherita Dore, né, Humor in Audiovisual Translation, né, então esse livro também vocês conseguem achá-lo na internet, mas eu acho que vocês têm que comprá-lo, se eu não estou enganado, que ela disponibilizou acho que só as primeiras páginas dele. Ela vai falar então um levantamento, né, sobre os estudos de humor, a tradução de humor, tradução audiovisual. Aí ela faz alguns estudos de caso, né, sobre trocadilhos, elementos específicos de cultura, humor multilingual e audiodescrição, tá? Esse outro, ele saiu também, ele é recente, né, tradução em 3 vertentes, teoria e prática, intersemiose e linguística de corpos. O que vai interessar aqui para vocês sobre tradução de humor é o capítulo do Nilson Roberto Barros da Silva com o Carlos Emerson de Souza Santos. O capítulo se intitula O Humor nos Romances de Jô Soares traduzidos para o inglês, um estudo baseado em linguística de corpos, que também é uma outra metodologia de análise para quem quiser estudar a linguística de corpos. Então aqui, o Nilson e o Carlos, deixa eu só conferir se eu não tô falando besteira. Isso. O Nilson e o Carlos, eles vão fazer uma junção da teoria da linguística de corpos com a teoria do Dirk de Labachita. O Dirk de Labachita, ele é um grande estudioso das peças do Shakespeare. E, inclusive, os trabalhos dele são mais focados sobre traduções das peças do Shakespeare, né, dos trocadilhos, né, e outros elementos humorísticos em outras linguagens, em outras línguas. Principalmente o francês, se eu não estou enganado. Mas, gente, ó, só para vocês terem uma noção, tem também o livro que eu e a Sueli organizamos, que é o Humor nas Literaturas de Expressão de Língua Inglesa. Tem alguns trabalhos sobre tradução ali, que vocês podem discutir. Tem um artigo meu que eu publiquei na revista Textura, da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, que eu falo um pouquinho do estado da arte, né, da tradução do humor no Brasil. Então eu trago algumas pesquisas brasileiras, dissertações, teses ou artigos. Claro que assim, não deu para contemplar muita coisa, né, por conta do tempo e também por conta do tamanho do artigo. Então eu priorizei algumas que eu achei que fossem relevantes. Então ali vocês vão ter um levantamento, né, das minhas discussões sobre tradução de humor. Tem um artigo em que eu escrevo sobre tradução de humor no teatro, que está publicado na revista Cadernos de Tradução da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina.
que vocês conseguem ter acesso livre, tá? Então é isso, gente, olha, eu sei que teria muita coisa, mas antes que eu esqueça, tem um livro aqui, esse aqui eu não posso esquecer de passar para vocês, porque eu chamo ele de Bíblia, porque para mim ele é uma Bíblia. Só um minutinho, ele já tá aqui do lado. Que esse aqui, gente, vocês não podem deixar de ter, que é do Salvatore Attardo. O Salvatore Attardo, ele é um pesquisador da Universidade do Texas, e esse livro dele se chama The Linguistics of Humor and Introduction. Então, assim, é um livro que tem justamente um caráter bem introdutório, né, sobre a ideia do conceito de humor na vertente da linguística, e, evidentemente, ele vai passar por muitos conceitos que a gente que é da literatura, no caso eu e a Suelen, por exemplo, a gente discute conceitos que são da literatura, mas ele traz aqui dentro no viés da linguística. Então, assim, a teoria que o Salvatore Attardo propõe se chama Teoria Geral do Humor Verbal, ou General Theory of Verbal Humor, né, que é a teoria dele, que ele propõe justamente uma revisão da teoria do Raskin, né, da teoria dos scripts. Assim, gente, tem várias teorias para falar sobre humor, tá? Então, aqui isso aqui é só uma parte, né, das pesquisas. Inclusive, aqui ele tem um capítulo sobre humor e tradução, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o texto de partida, o texto de chegada, o texto o intra-semiótico, fidelidade, teoria do escopo, a teoria da relevância, que é uma teoria que vem lá da pragmática, tradução audiovisual um pouquinho, ele vai falar de tradução de trocadilhos. Olha, ele também tem um trabalho bem legal, eu ainda não tive tempo de ler, que é sobre humor na sala de aula, Humor in the Classroom. Né? Então, como que você pode trabalhar o humor, né, pensando ali uma aula de língua estrangeira ou de língua materna? Então é isso, pessoal, eu agradeço, Sueli, então, desde já, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Desculpe ter estourado um pouquinho o tempo de 1 hora, né, para falar um pouquinho da minha pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho sobre justamente esse campo gostoso que é a tradução do humor, porque é uma pesquisa que nunca se esgota. Então, vocês acham que vão focar numa abordagem? O humor ele escorrega, ele não se sustenta com uma coisa só. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês fiquem interessados pelo campo da tradução do humor, ou do próprio humor também, pensando as suas dimensões ali, pedagógicas, linguísticas, literárias, tradutórias, por que não? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho, né, sobre esse campo tão gostoso que eu estudo. E é isso, gente. Então eu desejo desde já sucesso, desejo parabenizar vocês, a comissão organizadora do Colóquio do Fantástico, que eu tenho certeza que deve estar fantástico. E Suelen, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e também pelo convite de trazer um pouquinho da minha pesquisa pro pessoal aí, tá? Um abraço a todos e até mais.